estamos vivendo uma experiência profunda de meditação, de oração com o Evangelho de São João. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que bom ter você, ver a sua perseverança e o seu desejo crescente pela palavra de Deus, por escutar a voz de Deus e deixá-lo direcionar a sua vida. É exatamente isso que acontece quando, com determinação, nós buscamos a orientação na palavra, nós buscamos a fidelidade no nosso estudo bíblico. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nesse estudo bíblico ele nos conduza ao entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Vamos entrar num novo capítulo hoje. Então anota aí o texto que nós vamos estudar. João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Toma sua Bíblia e vamos ler o texto e depois meditá-lo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conheceríeis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Estamos caminhando aí nesse discurso final de Jesus, nós estamos no cenáculo, vamos lembrar disso. Jesus está ali no cenáculo com seus discípulos. Então, a hora derradeira está se aproximando. E qual é a palavra de ordem? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então, a perturbação do sofrimento, da perseguição, da morte, de todos os desafios, Jesus vai dizer, não se perturbe o vosso coração, tenha fé. Eu não sei se você já viveu momentos assim derradeiros na sua caminhada, difíceis, de perseguição, de incompreensão, de algo que aconteceu que te contrariou. O segredo para vencer aquela tendência de perturbação do interior é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Ele tem o controle de tudo e ele tem a providência nas mãos dele. E aí ele vai aqui mostrar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde eu vou, sabeis o caminho. Então, Jesus está fazendo a comparação aqui, onde ele disse sobre a casa do Pai. A casa do meu Pai é lugar de oração. Foi no templo. Então, ele está dizendo que a Jerusalém celeste, porque o templo de Jerusalém, na época de Jesus, ele tinha muitas câmaras, ele tinha muitos lugares que dava para visualizar isso, né? As moradas.
os lugares onde os sacerdotes ficavam, os átrios e tantos compartimentos ali no templo que dava para os discípulos visualizarem essa realidade. Então ele está dizendo, olha, na casa do meu Pai, no templo celestial, há muitas moradas, há um lugar para cada um, só que eu vou preparar-vos esse lugar. Um dia eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Seja a segunda vinda, a gloriosa, onde vai haver o juízo final, seja a vinda do Senhor nos buscar na nossa morte, na nossa Páscoa, né? Porque nós vamos, logo assim que acontecer o processo da morte conosco, nós vamos nos deparar com o nosso Senhor no nosso juízo particular. E Ele vai dizer, eu vou levar vocês comigo, porque onde eu estiver, vocês também devem estar. Para onde eu vou, sabeis o caminho. E aí, Tomé, né, graças a Deus aqui, com toda a dificuldade dele de compreensão, ele vai nos ajudar, porque Jesus vai responder algo importante. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Então Jesus vai aqui mostrar que Ele é o caminho. Só por Ele nós chegamos ao Pai. Só nele nós encontramos salvação. Ele é a verdade absoluta que nós devemos seguir, aplicar na nossa vida. Nós não devemos relativizar a verdade. O mundo está vivendo um processo de relativização. É a minha opinião, é o meu eu, é o que eu penso que é a verdade. Não, a verdade é Jesus Cristo e o que Ele ensinou. É a sã doutrina da igreja. É o caminho que nos leva à salvação. Essa é a verdade. É o caminho que nos leva à vida, que é o próprio Cristo, que tem para nós vida eterna. E aí ele vai aqui mostrar algo lindo da Trindade. Quem me vê, né, está vendo, está tocando no Pai. Ele vai dizer assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Quem me vê, vê o Pai. Aí ele vai responder Filipe, Senhor, mas mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me conheces. Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Crede ao menos por causa dessas obras. Então ele está mostrando aqui que onde uma pessoa da Santíssima Trindade está, as outras estão. Ele é o Salvador, o Pai é o Criador, o Espírito Santo é o Santificador. Mas onde está o Filho, onde está Jesus, está também o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito, também está o Pai e Jesus. Onde está o Pai, está Jesus e o Espírito. Quando a gente vai adorar o Santíssimo Sacramento, a gente tem que entender isso. Ali é a presença real de Jesus, mas também está o Pai e o Espírito. É a Trindade. E aí ele vai dizer, crede-me, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Quantas obras? Para mostrar exatamente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado, o ungido. Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Ou seja, as minhas obras continuarão através daqueles que creem em mim, daqueles que me seguem, que são meus discípulos. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. A gente sempre pensa em algo material, seja uma cura, seja um milagre, eu vou pedir ao Pai em nome de Jesus, mas a gente precisa aqui continuar pedindo, peça milagre, peça cura, peça libertação, mas comece a pedir a salvação. Comece a pedir a salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Comece a pedir ao Pai essa graça da salvação que entra na sua vida, que entra na sua casa, que transforma você, que te coloca no caminho certo, que te faz aderir plenamente à verdade.
e que vai te fazer experimentar a vida em plenitude no céu. Então, nós não podemos perder tempo. Santo Tomás de Aquino dizia assim: qual é a oração infalível? É aquela feita com humildade, ou seja, eu sou dependente de Deus. É aquela que pede aquilo que é para a nossa salvação. Essa é uma oração infalível. Deus não pode negar graças que nós pedimos para a nossa salvação. Agora, uma cura pode não acontecer? Pode. Um milagre pode não acontecer? Pode. Mas aquilo que é para a nossa salvação Ele não vai deixar de nos negar. Vamos imaginar que você tem um problema de luxúria, né? Que é um pecado capital. Luxúria não é luxo, não. Eu gosto de coisas boas, de roupas de marca, de perfume importado. Não é isso, luxúria. Tem gente que confunde, porque a palavra luxúria parece luxo. Luxúria são pecados da carne, vinculados à sexualidade. E você precisa vencer a masturbação, a pornografia, o adultério, a fornicação. O que é a fornicação? Sexo fora do casamento, com a namorada, com a noiva ou com prostitutas. Se você pedir a graça da castidade, Deus não vai te negar. Mas você tem que pedir de coração sincero. Inclusive, Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele vai dizer que era uma das dificuldades dele, era pecado da luxúria, pecado da carne. Ele era muito carnal, no sentido das mulheres. Aí ele ficava naquela. De vez em quando, ele pedia para Deus a graça da castidade. Ele falava assim, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Até que um dia ele caiu em si. E aí ele pediu de verdade. E aí Deus deu para ele a graça de ser um homem casto, santo, puro. Eu dei o exemplo da luxúria porque é uma coisa que está aí explícita nas TVs, músicas, em tudo. Mas para dizer, quando nós pedimos graças para a nossa salvação, Deus não nega. Eu quero colocar como mensagem de Deus o primeiro versículo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí eu coloco agora com as minhas palavras. Eu preciso crescer na fé que me levará a uma adesão plena da verdade que é Cristo e sua doutrina, que me possibilitará viver fielmente a minha trajetória no caminho que me leva ao Pai, que é o Filho, Jesus Cristo. Dessa forma, experimentarei a vida eterna começada aqui, no meu contato íntimo e sincero com Jesus. E no futuro, o céu. Jesus está aqui caminhando nesse ensinamento final para os seus discípulos para mostrar-nos exatamente isso. Somente por Ele, nele nós temos salvação, somente a partir dele nós temos acesso ao Pai e somente nesse caminho, verdade e vida, nós teremos a vida eterna. Vamos rezar? Senhor, Tu és caminho, verdade e vida. Essa é a grande realidade, é a grande bênção que alcança a cada um de nós. Nós já sabemos o caminho que nós devemos seguir, as suas pegadas, imitá-lo. Nós já sabemos que Tu és a verdade, então não há possibilidade de relativização. O Evangelho tem que ser acolhido total, sem fazer qualquer tipo, Senhor Deus, de concessão ou de atalho. Eu preciso seguir o caminho, eu preciso aderir à verdade plena e eu preciso experimentar essa vida e vida nova que vem do Senhor. Dessa forma, o meu coração não se perturbará. Eu estarei em paz, ainda que eu tenha que passar pelo vale tenebroso, ainda que eu tenha que passar pelas provas, pelas dificuldades, eu sei que Tu estarás comigo cuidando de cada detalhe, porque eu escolhi o Senhor. No dia de hoje, a partir dessa palavra, eu escolho seguir o caminho, aderir plenamente à verdade e viver essa vida que é o próprio Senhor. Obrigado porque o Senhor alcança a mim e aos meus irmãos nessa hora pela força da palavra, mas a palavra que se transforma em oração e que me dá plena consciência de quem eu sou
e de quem tu és, daquilo que tu tens para mim e daquilo que é a responsabilidade, que é a minha adesão de tudo que o Senhor mesmo ensinou e preparou para cada um de nós. O Senhor tem uma morada. Se eu não for para lá, ela ficará vazia, porque ela é minha, o Senhor conquistou para mim. E a minha escolha é seguir o caminho, é viver a verdade, é experimentar essa vida e ocupar esse lugar que o Senhor mesmo preparou para mim. E eu sei que para cada um dos meus irmãos que estão rezando comigo, tem preparado uma morada no céu. Amém. Existe uma morada que Ele mesmo preparou para nós. Eu voltarei e vou levar vocês. Ele vai dizer para onde eu irei, para onde eu estou, aonde vocês estarão um dia. Mas é preciso que haja correspondência. Aí está a nossa responsabilidade. Seguir esse caminho, imitar Jesus, viver essa verdade. Não negar essa verdade em hipótese alguma, não pegar atalhos, não viver o relativismo e permanecer nessa vida de Deus que possibilita que nós um dia experimentemos a eternidade feliz do céu. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.